Bem, boa noite a todos. É uma satisfação estarmos novamente iniciando esse ciclo de reuniões que temos todas as quartas-feiras. É uma iniciativa que partiu do Dr. Delon Rezende e, juntamente com o Dr. Ciro, nós temos a satisfação. Depois se juntou o Dr. Rubens, de Brasília, e temos também o hospital que foi digamos assim, trabalhou, né, que a MIB trabalhou para a sua inclusão, né, no AMIB Adota. Então, são 5 instituições que participam dessas reuniões e temos a satisfação, então, de hoje iniciar as atividades de 2023 abordando um tema que é praticamente assim quase que o dia a dia de todo intensivista, né? É o choque. A gente sabe que existem 4 subtipos, né, na classificação clássica do Weil e do Chubin, mas o choque, também conhecido como choque vasoplégico, né, ele é um tipo de choque que leva a uma resposta muito intensa, né, principalmente de mediadores inflamatórios, e esse foi o tema escolhido para iniciarmos, então, as nossas atividades. Eu passo a palavra, então, ao Dr. Ciro, que será assim o nosso coordenador, né, nessa atividade hoje, para que possamos ter a participação. É muito importante, né, a participação dos colegas que estão nos assistindo, né, com perguntas, com questionamentos, para que a gente possa ter uma reunião bastante dinâmica. Então, Ciro, por favor. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos. É um prazer estar vocês novamente retornando às nossas atividades aí das UTIs integradas. Essa é uma atividade que nos dá muito prazer, nós, de uma maneira geral, somos muito entusiasmados com ela, porque é uma oportunidade de congraçamento com os amigos, né? Mas de divisão, de difusão de conhecimento. E a gente, na feitura aí dessas sessões, a gente interage muito, discute, planeja, e isso culmina aqui nesse encontro de todas as quartas-feiras com vocês, que é ainda mais prazeroso ainda e mais estimulante. Então, bem-vindos de volta. E a nossa escolha pelo tema choque inflamatório se deu por um motivo relativamente simples, porque o choque inflamatório dos choques, desses 4 choques que o Fernando citou, obviamente, aquele que tem mais facetas fisiopatológicas que podem suscitar discussões e que, inclusive, envolvem também aspectos relacionados aos outros 3 tipos de choque, de uma maneira geral. E também porque, nesse rótulo de choque inflamatório, se enquadra também o choque séptico, né, que é a entidade que mais prevalece aí nas nossas unidades de terapia intensiva e que é alvo de preocupação diuturna e diária de nós intensivistas. Então, com essa escolha, a gente pretende fazer uma discussão que seja focada em aspectos diretamente relacionados a essa entidade, mas que vão também abrir aí um campo para discussão, eventualmente, de outras facetas aí, outros aspectos até provavelmente não relacionados exclusivamente ao choque inflamatório. Então, vamos começar aqui. Nós dividimos o tema em alguns subtópicos. Para variar, para não dizer que não é importante, a gente vai começar com a fisiopatologia, porque é o cerne fundamental aí da compreensão não só das manifestações que envolvem essa entidade, mas também tem implicação direta na escolha dos tratamentos aí. E a gente vem aprendendo aí no decorrer dos anos, né, Derman, Fernando e Rubinho, que a fisiopatologia, por mais que seja obscurecida aí por outras coisas, é o que define mesmo o que vai funcionar, o que não vai funcionar. E nesse tópico, exclusivamente, a gente vai também discutir alguns aspectos relacionados ao contexto evolucionário. Depois a gente vai discutir quais são as prioridades que a gente deve listar quando se depara com um paciente com choque inflamatório.
E essas prioridades, obviamente, concernem a recitação inicial desses pacientes. De um tempo para cá, existe uma tendência de que a obediência estrita às diretrizes, principalmente num paciente desse tipo, às vezes engessa a conduta, né, do profissional de saúde em relação a um paciente que pode se manifestar de uma maneira tão heterogênea quanto esses pacientes normalmente se manifestam, por conta da fisiopatologia diversa, por conta dos fenótipos também diversos que essa entidade apresenta. Então, muitas vezes, você engessar condutas baseadas em diretrizes, especificamente nesse tipo de paciente, pode não ser a melhor resposta. Mas vamos discutir isso também. Um outro tema que está na pauta, por conta de algumas mudanças que ocorreram de uns tempos para cá, é a condição do tratamento, a oferta de fluidos nesses pacientes, que até algum tempo era o cerne, era a pedra fundamental, até porque é justificada a hipovolemia pela própria fisiopatologia desse choque. Mas a gente está descobrindo que a oferta de fluido também indiscriminada não é boa. E com isso também apareceram evidências que demonstram que o início precoce das drogas vasopressoras para auxiliar, ou mesmo, digamos assim, suplementar a oferta de fluidos, de tal forma que esses fluidos sejam ofertados com menor vigor, tem sido benéfica, tem sido mostrado benéfica. Então, a gente vai começar aí com um contexto evolucionário, que, apesar de parecer hermético inicialmente, discutir contexto evolucionário, o que é que tem a ver isso com o que nós vamos discutir aqui? Mas vocês vão ver que, no decorrer aí da minha apresentação, isso vai ficar plenamente justificado. Se a gente observar na natureza, né, a causa principal de morte qual é? De morte e de doença, digamos assim, doença de asma. É o trauma, né? Quando o animal tem a sorte de morrer, coitado, por um matador eficiente, bem, mas quando esse animal não morre, ele vai ter que se curar, né, de alguma forma. E naquela época não se morria de velhice, né? Naquela época não, na vida selvagem raramente se morre de velhice, né? Até porque quando o animal começa a ficar velho, fica mais fácil de ser pego. E aí, em decorrência dessa característica, o processo evolucionário traçou uma estratégia, né? Traçou, se fosse um ser onisciente, mas houve uma escolha, digamos assim, para processos que ajudassem nessa recuperação. E esse processo, que nada mais é do que o processo inflamatório, que é um processo de defesa e de cura, ele envolve o pacote inteiro que, obviamente, está ligado também à inflamação voltada à defesa contra agentes invasores também. Então, a evolução não discriminou esse pacote de forma muito apropriada. Normalmente, quando você tem um processo inflamatório, ele é um pacote que é entregue para sanar um problema de invasão e de dano que ocorreu aí, seja qual for o agente. E, como eu falava, quando não há morte, o animal precisa se curar. E isso envolve, obviamente, o processo inflamatório, que é o processo inflamatório que perdura aí em todos os animais vivos. Vivos não, todos os animais contemporâneos, digamos assim, entre eles o ser humano. E, como eu dizia, e é engraçado, porque existe o mesmo padrão de resposta em relação a um trauma e em relação à invasão por um agente infeccioso. E, além de também o processo evolucionário ter ditado aí essa resposta, existe uma característica que talvez nem todos saibam, é que quando existe um dano celular,
o que ocorre é a exposição da mitocôndria, e a mitocôndria não é um ser exógeno. Evolutivamente, a mitocôndria foi incorporada num antecessor aí distante, unicelular, para auxiliar na obtenção de energia por meio de processo aeróbio, ao qual esse ser unicelular anterior não dispunha, era um anaeróbio, e aí incorporou, provavelmente fagocitose, foi comer, e o trocinho lá começou a ajudar, a bactériazinha lá, precursora, começou a ajudar aí na obtenção de substrato energético, e terminaram entrando aí numa prossimbiose, e que deu origem à mitocôndria. Isso já foi geneticamente comprovado. Então, da mesma forma, a mesma resposta que é elaborada quando existe um dano celular e expõe a mitocôndria, essa resposta é também elaborada quando um ser exógeno, uma bactéria, um fungo ou um protozoário invade. Então, essas respostas, elas sofrem digamos assim, uma confluência, né? E o que leva à inflamação, que é uma resposta genérica aí a essas duas vertentes. E nós herdamos isso. Nós temos uma maneira de achar que nós somos os seres mais importantes. A bala que como é que é? A última donuts no saquinho, mas a gente é do ponto de vista evolutivo, recém-nascido. Nós somos recém-nascidos. Nós somos o último ser evolutivamente falando, o criado do ponto de vista evolutivo. E todas essas respostas aí nós herdamos, né? E a nossa diferenciação aí não passou por uma diferenciação em termos de resposta inflamatória, até porque isso foi consolidado pela evolução, digamos assim, foi chancelado pela evolução, né? Não precisa mudar. O que nós mudamos foi isso aqui, né? Nós desenvolvemos uma outra vantagem evolutiva, óbvio, que talvez esteja se transformando em desvantagem, quem sabe, mas nós desenvolvemos essa vantagem evolutiva e herdamos todas as outras vantagens aí dos nossos antecessores. E é engraçado porque as doenças que nós temos, que são exclusivamente humanas, elas surgiram com a gente, não existiam antes. Então, a evolução não teve tempo de programar aí uma resolução para essas coisas. E o mais engraçado que eu descobri também nessa pesquisa, o mais interessante que eu descobri nessa pesquisa, é que o advento da nossa espécie trouxe, além dessas doenças exclusivas, e isso tem sido discutido, trouxe também a confirmação de que a evolução não teve tempo de trabalhar em certos tipos de genes, que são aqueles responsáveis pela grande maioria das nossas... A grande não, a absoluta maioria das nossas doenças, e inclusive da nossa própria senescência. O que acontece? Esses genes, eles favoreciam a vida precoce e prejudicam a vida tardia. E aí, o que era uma vantagem, à medida que nós vamos envelhecendo, passa a ser uma desvantagem. E esses genes são os que provocam diabetes, as doenças que a gente sabe, de maneira geral. Então, e por que isso acontece? Porque a evolução não teve tempo de neutralizar esses genes, porque eles favoreciam a perpetuação da espécie. Por que não iam ser selecionados, né? E a gente não vivia muito, até a Revolução Industrial, o ser humano vivia até os 35 anos. Ou seja, o que nós temos hoje em termos de resposta às doenças e a própria advento das doenças aí, e do nosso envelhecimento, é fruto dessa evolução rápida, em que não houve tempo de se selecionar aí respostas mais eficientes. A seleção está sendo feita por nós, né? Pela nossa cognição elevada aí que tem. Então, e lógico que o que eu acabei de falar tem tudo a ver com inflamação também, né? A inflamação é uma resposta evolutiva benéfica quando ela é controlada,
e quando ela serve a um propósito, que é aquele de sanar, combater agentes invasores, restaurar tecidos e cicatrizar, e evitar sangramento. E isso foi preservado, é uma resposta benéfica. O problema é quando essa resposta ela se desordena e se dissemina, que é o que acontece especificamente na condição do choque inflamatório e, especificamente também, em relação à sepse, ao choque séptico. Então, feito esse introito aí um pouco prolongado, mas que eu achei interessantíssimo de compartilhar com vocês aí, o que determina não só a identificação desses pacientes, mas também o que a gente vai fazer em termos de tratamento, de conduta terapêutica e de escolha também de ferramentas de monitorização, tem tudo a ver, se relaciona diretamente com o processo fisiopatológico subjacente, aí, o processo inflamatório disseminado. Né? Então, tudo que acontece em relação às manifestações clínicas do choque circulatório inflamatório e em relação aos adventos fisiopatológicos que ocasionam essas manifestações e as nossas escolhas terapêuticas, elas todas vão ser definidas pelo processo fisiopatológico que é a inflamação disseminada, descontrolada subjacente. E é a partir da análise dessas manifestações e do entendimento dessa fisiopatologia que a gente, ou pelo menos é o que eu entendo, é o que tem, acredito que nós todos, é o que tem que nortear as nossas decisões aí do ponto de vista de conduta médica. Então, vamos começar ampliando agora a discussão em relação às prioridades frente a um paciente com choque circulatório. Então, eu vou seguir aquela sequência que a gente fez das outras vezes, Edilon e Fernando. Começa com um e depois inverte, ok? Oi? Ok. Então, vou começar com o Fernando, pessoal. que é o decano. Quais são as suas prioridades, Fernando? Ou o que você aconselha que sejam as prioridades para um paciente com choques inflamatório suspeito ou confirmado? Bom, eu acho que enquanto tu fazia essa apresentação assim de maneira breve, assim, quando tu perguntasse, né, da questão evolutiva, e eu vi o leão sufocando a traqueia da zebra, a primeira coisa que me passou no choque é a privação do oxigênio, não é? Que é o mecanismo básico, não é? E é por isso que a mitocôndria, não é, depois de uma fagocitose bem sucedida, começou a ter uma vida simbiótica com uma célula, né, para, digamos assim, dar origem às células eucarióticas, não é? Que a mitocôndria ganhava proteção, né, uma associação meio mafiosa, né, ganhando proteção, em compensação, ela produzia energia para a sustentação dessa célula. A gente sabe que no choque, e isso é uma definição que eu aprendi, eu estou com o meu residente aí, que fez faculdade em Santa Maria, mas ele não teve oportunidade de ter aula com o professor que eu tive, que deu a melhor definição de choque e que até hoje a gente utiliza. Choque é deficiência de perfusão. Então, independentemente da etiologia, e é óbvio que o mecanismo fisiopatológico, como o Ciro muito bem pontuou, vai variar, né? Dependendo das condições que levam ao quadro de choque também, das condições prévias de quem apresenta o choque, reserva cardiovascular, comorbidades, no caso do choque inflamatório, de origem infecciosa, né? A virulência, né? A carga bacteriana, enfim, a gente tem que ter em mente que o nosso objetivo é corrigir essa deficiência de perfusão. Pensando, então, em um choque infeccioso, se nós pegarmos alguém com 70 quilos, 7%, né, do seu peso corresponde à volemia, o que dá mais ou menos em torno de 5 litros. O indivíduo continua lá com a sua volemia de 5 litros, mas o que acontece? Ele tem um aumento da capacitância. A relação continente-conteúdo,
que inicialmente foi determinada no início do século passado, foi conhecido esse conceito, não é? Ela se altera. E aí, a primeira coisa que nós temos a fazer é tentar aumentar o conteúdo do continente. Isso é igual à reposição volêmica. Embora o mecanismo seja vasodilatação, aumento da capacitância, a primeira coisa que eu faço é tentar resgatar a oferta do oxigênio, aumentando o conteúdo, né? Reduzindo isso. E o que ficou durante algum tempo, talvez não se dando a devida importância, era quando iniciar o vasopressor, não é? Esse intermédio, assim, né? Eu vou dar volume, por exemplo, Surviving, 30 ml por quilo. A gente sabe que não deve esperar, né, fazer os 30 ml. Então, tu tem algumas perguntas logo adiante que tu coloca, né? Aliás, colocasse aí nessa enquete, eu não sei se o Caio já tem o resultado, mas a gente tem que fazer o suporte hemodinâmico de acordo com a resposta do paciente, né? Eu tenho que, né, é o famoso banquinho que eu sempre digo, a gente tem que estar do lado do doente para tratar esse paciente com choque. Então, o suporte hemodinâmico, ele depende da reposição de volume, do uso de vasopressor, embora não sejam excludentes, e muito bem dirigido, com evidências de que eu tenha disfunção cardiovascular, o uso de inotrópicos. Isso tudo para manejo hemodinâmico do paciente com choque inflamatório. Eu não vou falar de corticoide agora, nesse momento. Muito bem. Delon. Acho que não tenho muito o que acrescentar, o Fernando já enfatizou bastante. Só chamar a atenção para o fato de que esse choque inflamatório, até como o Ciro já ressaltou anteriormente, ele pode ser por um trauma, e o problema do conteúdo aí pode ser uma perda direta, né, por uma hemorragia. Isso vai ter implicações nesse manejo inicial. Ou ele pode ser uma hipovolemia relativa, por conta da vasodilatação, da vasoplegia, e que vai implicar também na recuperação disso, mas com uma estratégia diferente. Mas isso tudo tem um objetivo básico, que é fazer com que a oferta de oxigênio para essa mitocôndria continuar funcionando a contento seja restabelecida, e essa tem que ser o cerne de quando você está manejando o paciente. E acho que o Ciro vai nos instigar com alguns detalhes mais adiante para que a gente possa chegar nisso. O pessoal respondeu aí acerca de você identificar que é o choque inflamatório, né? Nós, de uma maneira geral, utilizamos dados clínicos que nos ajudam a isso, a gente tem padrões hemodinâmicos que nos ajudam a isso, nós temos achados de exame físico e laboratoriais que também nos ajudam a isso. No geral, você vai juntar todas essas informações para poder concluir que você esteja diante aí de um choque inflamatório para iniciar aí a tua estratégia de cuidado. Acho que segue adiante aí, Ciro. A gente... Okay. Só uma coisa que me ocorre agora, falando em trauma, né, é que na presença de trauma, a gente tem que ficar atento ao choque distributivo, vamos dizer assim, decorrente da lesão raquimedular, né, do trauma raquimedular, que o mecanismo patológico é um pouquinho diferente, porque eu tenho, né, quando há uma lesão acima de T6, não é? Embora seja uma baixa incidência, em quem tem comprovado trauma raquimedular, ele pode chegar aí a 45% dos casos. Então, é um pouquinho diferente, porque há uma, digamos, paralisia, né, do tônus vascular por um mecanismo que é um pouquinho diferente, né, da sepse. Aliás, um pouquinho não, né? Bem diferente. Muito bem. Podemos prosseguir, então? Siga. A próxima provocação, digamos assim, é em relação às diretrizes de tratamento aí
essencialmente do choque séptico, do que se trata, né? A gente sabe que protocolo e diretriz é uma coisa boa, porque ela evita variação, e, como já dizia o Denning, né, não há nada pior do que a variação. E quando se trata de paciente com choque, uma doença que precisa de tratamento precoce e é ameaçadora, né, à vida, qualquer tipo de variação indesejada aí tem que ser eliminada. Mas, por outro lado, o protocolo, de certa forma, engessa e não prevê a variabilidade que pode existir num paciente que se apresenta com uma resposta que pode decorrer desde uma bactéria até um pâncreas lesado agudamente, um trauma extenso. Então, só essa variação de etiologia já justificaria, de certa forma, que o médico atentasse para as particularidades de cada um dos pacientes, em decorrência dessas apresentações diferentes e, inclusive, respostas diferentes também. Então, de um tempo para cá, particularmente em relação à sepse, tem ocorrido uma tendência também de se propor, aliás, de uma maneira geral, né, se propor a individualização desses tratamentos aí. E aí a minha provocação vai ser em relação a gente evoluiu as próprias diretrizes, a definição de sepse, né, e as diretrizes também, Surviving Sepsis Campaign, evoluíram bastante. Houve um certo enxugamento, digamos assim, da conduta, apesar de retirada também de alguns elementos que se mostraram não serem, digamos assim, justificáveis. Mas aí vem a minha provocação. A gente deve, o médico, o intensivista médico, de uma maneira geral, ele deve obedecer às diretrizes ou ele deve ser mais ousado e procurar particularizar o tratamento? E quando é que ele deve fazer isso, ou quando ele deve tender a respeitar a diretriz? Se existe alguma, digamos assim, uma delimitação fácil de ser distinguida aí, para decidir isso, e eu queria que vocês escorressem em relação a isso. Gostei aí do pacote ou gourmet. Bom, eu vou usar para sustentar aí a discussão acerca dessa provocação a publicação de novembro de 2001 de um americano de Detroit, o Emmanuel Rivers, que originalmente era um médico que atuava nas emergências, que publicou um estudo seminal em que ele, na ressuscitação inicial de pacientes com choque séptico, nas primeiras 6 horas, comparava uma estratégia padrão até então, em que os pacientes eram ressuscitados com o objetivo de normalizar sinais vitais, com uma nova estratégia que incluía como objetivo normalizar a perfusão tecidual. E, para isso, ele usava um pacote, ele usava um protocolo bastante rígido, no formato aí da nossa figura aí à esquerda do slide, e isso durava 6 horas, esse manejo inicial, bem como nós estamos falando aqui. Isso se traduziu num importante benefício de redução de mortalidade para os pacientes, mortalidade hospitalar, mortalidade em 28 dias, enfim. E esse estudo vinha publicado quando nós estávamos começando com o movimento do Survive Sepsis Campaign, e o Survive Sepsis Campaign, de alguma forma, incorporou esse conceito e, de alguma forma, estabeleceu aí parâmetros bem empacotados de manejo inicial para essa condição. Entretanto, cerca de 15 anos depois dessa publicação original do Rivers, surgiram alguns estudos, o Process, entre eles, o estudo inglês, o estudo da Austrália e Nova Zelândia também, que tentavam reproduzir o estudo original do Rivers,
comparando essa ressuscitação inicial guiada por um pacote ou essa ressuscitação de maneira mais individualizada. E os achados nesses estudos mais contemporâneos foi de que não houve diferença entre eu reanimar os pacientes com o pacote ou sem o pacote. Bom, eu não vou entrar aqui no mérito da discussão de que é complicado imaginar que, depois de 15 anos, o cenário da terapia intensiva seja o mesmo. Não é. E esses estudos mais contemporâneos, eles tomaram um cuidado muito importante, que foi de um treinamento bastante acirrado dos médicos que participaram do estudo, para que a intervenção feita de uma maneira mais gourmet fosse feita por grandes chefes, por cozinheiros experientes e de grande qualidade. E ainda assim o resultado foi igual, não houve também superioridade. A despeito de que, após a publicação desses estudos, tenha ficado muito mais uma leitura geral de que a estratégia gourmet seja superior à estratégia do pacote, eu acho que a gente tem que ter cautela com relação à disseminação desse conceito, por vários motivos. Primeiro, nós não vamos ter a turma do restaurante gourmet disponível sempre. Isso ficou evidente em alguns estudos, onde os pacientes foram incluídos muito mais em horário comercial, segunda a sexta-feira. Eu tenho que imaginar que eu tenho uma variabilidade muito grande de disponibilidade no mundo inteiro, e aí eu ainda acredito que nessas situações você definir parâmetros, você definir os tais pacotes pode ser benéfico, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que, quando eu tenho um grande chefe disponível e com o seu banquinho à beira do leito, vai agregar muito a possibilidade de que ele possa fugir um pouco do script, dependendo do fato desse paciente não estar tão dentro do perfil que nós imaginamos para aqueles pacotes originais. Então, eu acho, a minha opinião, nem tanto nem tão pouco, nós temos que também saber a hora em que talvez seja melhor sair do script original e individualizar um pouco mais, e as situações onde talvez seguir um padrão pode ainda ser mais vantajoso. Então, essa é a minha impressão com relação a isso. Vamos ver aí o que o nosso grande chefe, Fernando, acha. Bom, já que vocês levaram para esse lado da gourmetização, eu estou aqui pensando como fazer a harmonização com o vinho. E aí a primeira coisa que me ocorre é o equívoco de décadas, por exemplo, que técnicas de monitorização do estado de choque, só monitorização, tinham que reduzir mortalidade. Leia-se catéter de Swan-Ganz. E, assim, eu vejo isso, pessoal, sem dúvida nenhuma. Logo que eu comecei a trabalhar de maneira mais direta com a terapia intensiva, quando eu fui trabalhar na PUC em 89, a gente fez uma revisão, 20 anos de Swan-Ganz. E já naquela época, hoje a gente tem mais de 50, não é? Mais de 50 anos do Swan. Já naquela época, chamávamos a atenção, não é, que era só um método de monitorização. O estudo do Connors foi em 96, não é? Pegou pacientes já com falência de múltiplos órgãos, com SARA estabelecida, enfim, e aí é óbvio que, né, queria que houvesse redução de mortalidade, não é? Se o uso do Swan-Ganz, como se o uso do Swan-Ganz fosse tratamento. Isso que o Ederlon colocou é verdade, não é? 15 anos depois, e tem uma diferença muito grande também nesses estudos, né, Ederlon? Que foram estudos multicêntricos,
não é? E esse estudo que tu falas, né, do horário comercial, isso aí tem um editorial, uma crítica do Vansan em cima do estudo, né? Que, assim, um número significativo, eu não me lembro exatamente quanto, mas, assim, sei lá, mais de 50% dos pacientes incluídos em horário comercial. Aí é bom, né? Três quartos, Fernando, 3/4. Eu sabia que era um número muito alto, mas não lembrava. Então, assim, das 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta-feira, é o sonho de todo mundo que trabalha em terapia intensiva estar no hospital ali. É como eu costumo dizer, né? Eu quero ver na sexta-feira santa às 3 da manhã quem é que vai estar lá com o doente. Então, esse é o primeiro problema, não é? E sem dúvida, um dia desses eu participei de uma outra atividade sobre choque e falei da história do banquinho, e aí um colega me questionou. E aí é uma questão de trabalho. Poxa, pelas normas mínimas, né, eu tenho um intensivista para 10 pacientes. Se eu tiver 2 pacientes em choque no meu plantão à noite, como é que vai ficar, não é, o cuidado? E aí eu acho que entra, então, essa questão desse meio termo que o Ederlon falou. Né? Eu vou seguir alguns protocolos, porque, né, para que consiga uma pessoa só, não é, dar conta de atender 10 pacientes, sendo que tenho 2 pacientes em choque, que é uma situação extremamente grave. E aí vai depender, sim, da questão, né, de habilidades não técnicas, consciência situacional, para o intensivista, para o médico, para o plantonista saber, não é, como conduzir quando tem mais de um paciente nessa situação. Isso é uma outra questão, não é, que não está escrito nos livros, não sai nos artigos, não é, mas que a gente sabe que isso acontece. Isso é mundo real. Né? Então, como a gente se baseia só em ou todo mundo quer um nível de evidência, né? O clássico, né? Duplo cego, randomizado, controlado por placebo multicêntrico ou multinacional agora, como grau de evidência, a gente não pode esquecer que o estudo observacional também pode nos dar valiosas informações, né? Porque ele retrata o que a gente chama de mundo real, né? Que é onde nós estamos. O Ciro, Fernando, só para ressaltar aí que qualquer um pode, a qualquer momento, fazer algum comentário, emitir alguma opinião acerca de como as coisas estão caminhando. Rubens, Eliana, Ricardo, Marconi, enfim, Matheus, quem fique à vontade aí a qualquer momento para discordar, para concordar, para provocar. Enfim, a ideia aqui é que a coisa seja bem interativa. Vamos escolher o prato. Só para complementar também aí a discussão, você contra o pacote, por exemplo, da primeira hora da sepsis, é a mesma coisa de ser contra preservar os gorilas da montanha. Porque como é que o cara vai ser contra pedir dosar lactato, colher cultura, fazer antibiótico? Então, de uma certa forma, o pacote da primeira hora, pelo menos o pacote da primeira hora da sepsis, não tem muito o que se contestar, a não ser o volume. E talvez esse seja o tema aí que seja o principal alvo aí da provocação, né? E a gente vai agora progredir para nosso próximo tópico aí, que é justamente em relação a isso. O pacote da primeira hora lá, como a gente acabou de ver, é bem explícito, fazer 30 ml quilo, depois começar o supressor, e a essas condutas especificamente, que são as mais controversas, porque são aquelas que mais dependem da individualização, da manifestação, né? E fenótipo, fisiopatologia, assim por diante. Então, é por isso que nós escolhemos também esses dois aspectos aí para incluir aí na nossa discussão de hoje. Então, a primeira coisa que tem mudado aí, né, em relação à oferta de volume, digamos assim, generosa, que a gente fazia até algum tempo atrás. Isso porque as evidências se acumularam aí como uma avalanche de que você fazer líquido mais do que o paciente precisa é danoso. E, em contrapartida, a proposta é que, ao diminuir essa oferta de líquido, digamos assim, excessiva, né, ou pelo menos
acima daquilo que o paciente precisa, você precisa ter alguma coisa para garantir a perfusão, né? Precisa substituir. Antigamente se achava que você fazer vasopressor com um paciente hipovolêmico não era uma boa ideia, principalmente aquelas drogas que tinham uma capacidade de vasoconstricção muito acentuada, como é o caso da noradrenalina especificamente. Tanto que tinha lá, eu me lembro de estudar lá e não use noradrenalina se o paciente tiver hipovolêmico. Eu acredito que todos lembram disso. E isso tem mudado um pouco. Então, a primeira pergunta em relação a isso é qual é o momento? O que é que a gente deve nortear? O Fernando já deu uma adiantadazinha em relação a isso, mas eu vou reiterar a pergunta. Quando é que a gente deve começar a droga vasoativa? Quando é que deve se decidir iniciar a droga vasoativa? Começa logo, junto com o volume? Quais são os critérios que têm que ser utilizados para nortear essa escolha aí? E também quais são os critérios que têm que ser utilizados para nortear a oferta de fluido, para saber quando está demais ou quando é pouco. É isso aí. Acho que é o Fernando que começa agora. Bom, tu estava falando aí, eu estava me lembrando, né? A culpa da gente dar volume demais é da Guerra do Vietnã. Na Guerra da Coreia, né, com o início da diálise, né, porque até então os pacientes estavam morrendo de insuficiência renal a partir da Segunda Guerra, quando se começou com a reposição de sangue, os pacientes morriam em insuficiência renal e aí começaram a dialisar. E aí se viu que a insuficiência respiratória era a responsável, né, isso na Guerra do Vietnã, porque os pacientes eram muito ressuscitados, recebiam muito cristalóide para evitar, ou para tentar, numa tentativa de manter a taxa de filtração glomerular. Vocês lembram do saudoso Dr. Terzi, né, que ele disse que ele foi residente do Tom Shires, né, que era um dos médicos, né, que trabalhou no exército americano na Guerra do Vietnã. Então, se dava volume... Nas famosas salas de choque. Sala de choque, o famoso pulmão de Da Nang, né? Onde tinha surgiu o pulmão de Da Nang, um hospital de campanha e para onde os pacientes eram levados. Então, se a gente souber assim, ou pensar hoje, né? E claro que é fácil ser profeta do acontecido, mas à época, né? Não se tinha esse conhecimento. Os pacientes, quando eram levados para um hospital de campanha, imaginem quantas horas já se perderam. E essa resposta inflamatória, ela já se instituía, né? Tanto que os pacientes ou eles morreriam por hemorragia ou morreriam de insuficiência respiratória. Por hemorragia se preveniu isso posteriormente, e só na década de 90, quando o Bickel fez aquele estudo clássico da hipotensão permissiva no atendimento do paciente com trauma de torso a nível pré-hospitalar. Então... Don't pop the clot. Don't pop the clot. Don't pop the clot. De 1995. E que, infelizmente, durante um tempo depois, se tentou transpor isso para a sala cirúrgica, né, fazendo hipotensão permissiva nos velhinhos com problema vascular, né? E aí a gente viu muita insuficiência renal na UTI, enfim, muita complicação em decorrência, né, de uma extrapolação, que a gente tem que ter muito cuidado em medicina, extrapolar condutas que dão certo num grupo de pacientes para outro, achando que vai dar certo em todo mundo, né? Então, one size doesn't fit all. A gente sabe disso, né? Que não serve para todo mundo. Então, depois dessa divagada, de maneira bem objetiva, né? Quando iniciar o vasopressor, eu preciso saber a condição do meu doente no momento. E o que eu vou ter ideia no momento? Se eu tiver um acesso central, eu coletando uma gasometria venosa central, ela vai me dar um retrato da condição do metabolismo do oxigênio naquele momento. O lactato, ele me dá um retrato e talvez assim um veredito, né? Mas é anterior, digamos assim, das últimas 2, 4, 6 horas. Saturação venosa, ela me dá em tempo real. E aí eu posso coletar uma gasometria arterial e uma venosa e fazer o gap veno-arterial de CO2. Quando eu tenho um gap venoso alargado, né, geralmente acima de 7, 8, isso significa que eu tenho hipofluxo. E aí esse meu doente tem uma
e o fluxo é débito cardíaco, né? Então, o débito cardíaco ele vai depender tanto da pré-carga, significa volume, né, quanto da condição de bomba inotrópico e também, não é, da resistência vascular sistêmica, da vasoconstrição pós-carga. E, juntando tudo isso, se chama volume sistólico, né? A frequência cardíaca ela vai me ajudar muito também. Quantas vezes a gente vê um paciente com sinais clínicos de hipovolemia, a gente faz lá uma infusão de 500, às vezes até 1000 ml, num intervalo de tempo não muito grande, e a gente vê uma frequência cardíaca reduzir 132, 138 para 110, não é? 102. Isso é um indício, não é? Mas para eu ter uma precisão, hoje, por exemplo, para ver se o meu doente está hipovolêmico ou não, eu posso usar o ultrassom, não é? E aí eu posso fazer, por exemplo, uma medida da veia cava. Se eu tivesse, o meu doente permitir, eu posso fazer uma elevação passiva dos membros inferiores para avaliar se ele vai responder à infusão de fluido ou não. Só que, para isso, quando eu fizer, eu tenho que determinar o débito cardíaco, porque não adianta, né, fazer passive leg rise e eu não saber se vai melhorar o débito ou não. Porque a medida de fluido responsividade sozinha, isolada, ela tem limitações, né? Principalmente no choque vasodilatatório, né? No choque inflamatório, porque eu tenho alteração no tônus vascular, não é? Muito mais do que uma alteração absoluta da volemia. Né? E a gente sabe que essa alteração, né, na vasomotricidade ela está muito intensa, né, no choque vasodilatatório. Por exemplo, ter uma alteração na resposta num paciente com 30 anos é uma coisa, ter num paciente com 70 anos, 80 anos, que tenha aterosclerose, não é? Essa resposta, o débito cardíaco tem uma tendência maior de ficar fixo, porque eu só consigo aumentar o débito se eu aumentar a frequência. Eu não tenho vasomotricidade. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Não é? Eu não vou me estender mais, porque tem muita coisa, né, que a gente poderia falar, e eu gostaria de saber assim, também a visão do Ederon nesse sentido. Ok, Fernando, eu vou tentar complementar aí a sua resposta, já bem adequada, e contando um pouquinho de uma experiência que eu acho que foi muito marcante para mim. Em meados de 2003, muito por conta do estudo do Rivers, não sei se vocês lembram, nós fizemos um projeto, o sepse, que era reanimar os pacientes com sepse lá da emergência, em um leito anexo à nossa UTI, e a gente fez isso utilizando muitas ferramentas do que o Fernando está falando, inclusive com um catéter para monitorização contínua da saturação venosa de oxigênio, o que fazia com que a gente pudesse ter ideia aí desse desequilíbrio em tempo real. E aproveitando a deixa aqui de uma pergunta da Ellen, será que já fizeram 3 litros para um paciente com um peso maior, etc.? Nessa época, Ellen, nós fazíamos grandes quantidades, sim, às vezes volumes até maiores do que isso. E essa experiência de ter o paciente, antes dele estar entubado, inclusive, nos deixava super angustiados, em alguns pacientes que a gente dava mais volume, porque a gente ficava, inclusive, com a impressão de que a parte respiratória piorava, isso era nítido durante essas 6 horas da intervenção. E contextualizem-se que essa era uma época que nós não tínhamos ainda o eco agregado do nosso lado, aí na beira do leito, para ver como é que está a função cardiovascular dele. Nós tínhamos ali a monitorização da saturação venosa baixa, bastante baixa, o que poderia até levar a suspeitar de algum grau de disfunção cardíaca associado à sepse ou não. E isso já começou a nos deixar algumas dúvidas com relação a essa questão da quantidade do volume, etc. E isso foi uma coisa muito curiosa, foi um aprendizado muito importante. Então, eu posso dizer para vocês que nessa questão do volume versus drogas vasoativas, acrescentando a tudo isso que o Fernando já disse, eu diria que um paciente na ventilação mecânica com pressão positiva versus não muda a tua decisão do momento do início do vasopressor versus não. O fato de você suspeitar de inflamação
no pulmão ou não também muda essa tua decisão. A informação de uma função cardiovascular prévia ruim ou a constatação de uma função cardiovascular prévia ruim por um eco na beira do leito também vai mudar essa tua avaliação, enfim. E hoje a gente tem tido muito mais uma tendência a fazer estratégias que avaliem fluido, responsividade, mas que costumam ser muito limitadas nessa população de pacientes na fase muito precoce. Quase nunca você pode aplicá-las, porque quase nunca eles preenchem os critérios de estarem sob ventilação mecânica positiva, controlada, sem estímulo respiratório nenhum, com volume corrente baixo, etc, etc, etc. Então, isso acaba sendo aí uma importante limitação nesses pacientes. E, por outro lado, uma coisa que por muito tempo limitou o vasopressor mais precocemente era a ideia de não fazê-lo numa via periférica. Isso é uma coisa que mudou. Hoje a gente tem aí a liberdade de utilizar vasopressor em vias periféricas por períodos iniciais, em doses mais baixas, o que não limita o uso cada vez mais precoce do vasopressor. Mas é muito importante esclarecer para todos que nós não temos ainda um RCT, nos moldes que o Fernando citou anteriormente, que diga que o estado da arte é iniciar o vasopressor super precocemente, a despeito de vários racionais que sugerem que a gente deva fazê-lo mais cedo do que a gente fazia no passado. Vamos adiante, Ciro, para a gente não se alongar e, de novo, provocando o público. Só para complementar aí, eu acho que talvez o que deve nortear isso, prioritariamente, é observar, de alguma maneira, tentar monitorizar a água com extravascular, né, não? O que você acha? Não, acho que o eco à beira do leito agregou muito nessa fase inicial, porque ela é uma ferramenta de monitorização prática, fácil de você usar nesse momento, rápida e que te dá boas respostas, né? Sem dúvida. Tá cheio de linha B, você já muda o teu rumo, né? Você já tem aí uma informação importante que vai te ajudar. E a despeito de eu achar que o eco não é uma ferramenta para monitorização contínua do paciente, mas para esse momento inicial ela é excelente. Eu acho que você lembrou bem, Ciro. Vamos para o próximo. Então, essa decisão aí tem sido ajudada, né, de certa forma, pela proposta de alguns tipos de parâmetros que serviriam para nortear aí quando fazer o volume, quando não fazer. Um deles aí foi esse estudo feito pelo Ospina, que sugere a utilização do índice diastólico, que é uma derivação do índice de choque, né? Só que, ao invés de usar pressão arterial média ou sistólica, se usa pressão arterial diastólica, que daria aí uma ideia do estado de vasodilatação desses pacientes. Eu queria que vocês dissessem o que vocês acham dos resultados desse estudo e as perspectivas aí que vocês veem para esse tipo de ferramenta aí, para ajudar nessa decisão. Aí eu acho que você começa, Zão? Oi? Tá tudo. Sou eu, começo. Não sei se a Maria Amélia ou a Carol estão aí, porque outro dia eu lembro de que elas estavam no clube de revista junto com o Matheus, e era esse estudo do Ospina aí que elas estavam na discussão, e eu estava ali de lado vendo elas organizando isso. E a ideia do Ospina de alterar o índice de choque, de tirar o componente de pressão sistólica ou média e colocar diastólica, é bem interessante, porque a gente sabe do papel importante da pressão diastólica na perfusão, né? Voltando aí para o gancho da fisiologia, né, Ciro? A gente sabe o quanto é mais importante até você olhar para a pressão diastólica, se você pensar em perfusão coronariana, ela é determinante, mas quando a gente olha para a perfusão sistêmica de uma maneira geral, ela é muito importante.
e por conta desse racional, ele criou esse novo índice, e ele se mostrou muito mais discriminatório do que qualquer um outro parâmetro no sentido de avaliar desfecho desses pacientes. E, claro, sempre que você tem uma ferramenta clínica, né, uma ferramenta fácil de você utilizar para poder estratificar a gravidade do doente e poder estratificar terapêutica, eu acho que isso é sempre muito útil. E essa é uma ferramenta que pode ser aplicada até na emergência de uma maneira muito, muito simples. Então, eu acho que, a despeito do estudo dele ter aí algumas particularidades, do ponto de vista de que ele usou o grupo do estudo do Glenn para comparar junto com a amostra dele, então você não tem uma amostra única, isso poderia levar a alguns questionamentos. Isso poderia levar a alguns questionamentos, mas eu acho que, no geral, é um conceito importante, e isso pode ser útil no dia a dia, na hora H, é mais uma informação importante para uma tomada de decisão. Fernando, algum complemento aí? A única coisa que eu fico pensando nisso tudo, né, é no intensivista para 10 pacientes, né, com 2 pacientes em choque, né? Nesse monte de variável para analisar e para tomar decisões, eu acho que a gente tem que aí organizar, de acordo com a característica do serviço, né, que tipo de ferramenta nós vamos utilizar para o acompanhamento desses pacientes. Eu não tenho nenhuma dúvida que é impossível, não é, utilizar todas essas ferramentas de maneira simultânea. Eu acho que a gente pode escolher dividindo, então, invasiva e não invasiva, né? Porque o que colocam como menos invasiva, como, por exemplo, termodiluição transpulmonar, é vírgula, né? Porque tu coloca um catéter na jugular, na artéria femoral, né? Então, é um tanto quanto difícil, né, de dizer que é menos invasivo, né? Eu acho que a gente, só para complementar, teria que escolher, né? Olha, no nosso serviço nós vamos utilizar isso aqui. Utilizamos 3 meses, meio ano, 1 ano, isso aqui não está funcionando, tem alguma coisa melhor, a gente muda, né? Porque, de fato, todas essas variáveis, né, isso consome tempo e fica muito difícil, né? Até para a gente não gerar angústia em quem está nos ouvindo, que tem que fazer tudo isso na sua UTI, né? Isso não é bem assim. Muito bem. Eu acredito que nós encerramos aí os nossos tópicos. Vamos abrir aí para discussão. Mas, olha, eu queria ressaltar, antes da gente dar a palavra aí para os assistentes, que são, então, deixa eu ver se eu estou certo, 62 agora, olha que legal. Bom, hein? É isso, tivemos certos interrompidos. Vocês veem que o nosso fio de discussão aqui, que a gente traçou desde o início lá, que, como diz o Gauchinho, sessão Discovery, tudo bem, gostei dessa vez. A sessão Discovery, ela veio até aqui, e o que houve de comum em toda essa discussão é uma coisa só: fisiopatologia. Ou seja, o que se discutiu aqui, todos os aspectos que o Fernando, e eu também, é que, sem o entendimento da fisiopatologia, do que está acontecendo com o paciente, qualquer tipo de decisão aí é um jogo de adivinhação. Para você definir o que precisa ser feito e o que é o melhor para o doente, passa pelo entendimento do que é que está acontecendo do ponto de vista fisiopatológico desse paciente. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem que precisa ser bastante enfatizada aqui, por isso que eu fiz questão de encerrar nossa discussão ressaltando esse aspecto. E agora vamos ver aí o que é que a nossa assistência aí tem Tem uma manifestação aqui da doutora Íria, aqui de Porto Alegre, não é? É uma amiga de muito tempo que trabalha conosco, e ela concorda com essa questão e já dá uma choradinha aqui, dizendo que esse amigo não pode reduzir um pouquinho, né, o número de pacientes por médico. Olha, Íria, infelizmente, né, no cenário atual que a gente vive,
a gente tem que ficar satisfeito que ainda nós estamos, porque assim a gestão, né, e o Ederlon, que é um estudioso dessa questão de gestão, talvez possa até abordar um pouco mais, né, que lida muito, né, com a questão de otimização de recursos, todo esse aspecto, né, Ederlon, mas eu não vejo, né, a curto, médio prazo, nenhuma possibilidade de que isso aconteça, né? Veja, as recomendações elas falam acerca de Normas mínimas. normas mínimas. É claro que os empregadores se aproveitam dessas normas mínimas e transformam ela em normas mínimas na perspectiva deles, né? E às vezes vira algo de fato muito complicado, mas no nosso hospital, por exemplo, eu tenho unidades com complexidades diferentes, onde o número de médicos também é diferente, até porque é claro que quando você tem pacientes de maior gravidade, você precisa ter mais gente dedicada para esse cuidado. Acho que esse é um bom senso e é um caminho que a gente tem que buscar, sim, na medida do possível. E o duro dessa história toda é que, se você tem pacientes muito graves e você tem um desbalanço do ponto de vista de recursos humanos, e aí, pessoal, acho até honestamente que médicos é o menos importante nesse desbalanço de recursos humanos. Eu chamo a atenção muito mais para a enfermagem, principalmente enfermagem, enfermeiro mesmo. O desfecho do paciente é desfavorável. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Mas, Fernando, você falou aí da Guerra do Vietnã e lembrou muito bem que a gente trocou a diálise da Segunda Guerra Mundial para o pulmão encharcado na Guerra do Vietnã, e que aí apareceu o pulmão de Da Nang. E eu lembro que eu fiz uma viagem para o Vietnã junto com a doutora Eliana Cazé, que é uma grande estudiosa da SARA, e nós fomos em Da Nang, e seria impossível não lembrar disso, e passando na frente do hospital de Da Nang, e lembrar aí desse marco histórico. Doutora Eliana, quer aproveitar e comentar alguma coisa em relação da preocupação com essa reposição volêmica aí dos pacientes com SARA? Sim, boa noite, obrigada, né, pela citação, né, aqui ao vivo. Apareça, Eliana. Obrigada, é um Apareça. prazer. É um prazer, sempre a gente aprende com as aulas de doutor Fernando, do Ciro, né? Essas considerações práticas, a beira-leite. Eu acho que eu estou acho que estão 6 residentes aí. Obrigado pela oportunidade, tá? De a gente estar podendo participar, e a gente sabe que é muita importância do conhecimento, né? Uma referência. Mas olha só, o que eu digo é o seguinte: com relação aos leitos, Ederman, que você colocou, eu comecei a rir aqui. Fernando, depende de qual UTI você está falando. Nas nossas UTIs públicas é uma coisa, por causa do hospital universitário é um desenho, nos hospitais privados muitas vezes é um sonho, porque muitos pacientes não estão graves, e muita maioria atualmente, por exemplo, se trata de doente que seria uma semi-intensiva. Então, por isso, Fernando, que muitas vezes no privado a situação é menos complicada do que nos serviços públicos, né? Mas, de forma geral, eu acho que o que vocês comentaram aí sempre é um desafio, né? Cada doente ele precisa ser individualizado, mas eu acho que a gente tem que ter o básico bem feito. A avaliação clínica do enchimento capilar, da perfusão tecidual, do nível de consciência, do lactato, e aí no momento, o gap de CO2, que eu vejo muito pouco, os médicos mais jovens, eu não sei, eu estimulo muitos residentes a fazer o gap de CO2 à beira-leito, junto com o ultrassom, e também a fluido-responsividade. A única dificuldade que eu tenho, que de teoria assim muito dito, é o leg rise, mas eu acho que eu não consigo, porque todas as vezes que eu ouço falar sobre essa elevação passiva, a gente precisa de débito cardíaco e fica muito empírico, né? O tipo de leito, e sem a medida acurada, a gente pode talvez fazer mais mal do que bem.
Então, eu acho que tem que escolher o básico bem feito, mas ainda eu acho que, como o Fernando, vocês, eu acho que ainda tem um lugarzinho, talvez ainda, eu acho que tem, para o Swangans. Tem muito lugar. Pacientes selecionados do Swangans, e a termodiluição transpulmonar, que ela não Ok. ela é muito trabalhosa, precisa de alguém o tempo inteiro estar monitorando, então não é menos invasiva, como você falou, né, Fernando? Mas tem um lugar para ela também, eu acho, nos pacientes com insuficiência respiratória, com SARA, eu acho que esses pacientes, durante o Covid, alguns, né, se beneficiam, mas, de qualquer forma, eu acho que foi muito bem colocado aqui. Tá? Obrigada. Tem o Matheus aí que quer fazer uma pergunta. Matheus, diga, Matheus. Boa noite para todo mundo. Saudades das aulas, né? De assistir aí, uma excelente discussão, como sempre a gente tem tido aí. Eu acho que é mais uma provocação no seguinte sentido: foi excelente a explanação de vocês, as aulas, a aula e tudo mais, e tem uma coisa que eu acho que a gente vê, principalmente nos estudos mais recentes, que é o seguinte, né? O nosso grupo controle hoje é muito bom, né? Ele é muito bem administrado, os grupos controles dos estudos, inclusive desses mais recentes, quando vocês entraram na questão dos estudos recentes, do protocolo e tudo mais, né? Você não acha que está cada vez mais difícil a gente achar diferenças em termos de tratamento, exatamente por conta do estado da arte que a gente tem hoje, de tratar de uma forma muito pior? É claro que a gente não vai tratar de uma forma muito pior, mas eu acho talvez o grupo controle esteja sendo tratado de uma forma muito mais eficiente do que já foi no passado, em épocas agora de estudos negativos, estudos que não tem tanta diferença, talvez isso seja um fator aí. Eu queria que vocês conversassem um pouco sobre isso. Eu tenho uma ideia sobre isso, Matheus, que se a gente pegar assim, desde o aspecto dessa teoria evolucionária que o Ciro começou falando, a doença crítica, de uma maneira geral, e em particular a resposta imune como um todo, caminhando junto com a coagulação e promovendo a inflamação, são doenças poligênicas. Não é? Então, se nós assumirmos que temos 30 mil genes, não é? E que a possibilidade de tu ter 3 genótipos, né? Alelo A, alelo B e o alelo AB, né? Tu vai ter 90 mil combinações. Então, isso é absurdo, né? Uma mega sena para tu acertar 6 dezenas em 60, a possibilidade é uma em 50 e poucos milhões. Então, imagina com 30 mil, né? Os 90 mil de todos os alelos. Esse é o primeiro ponto. Já faz algum tempo que eu não me surpreendo mais quando um estudo não mostra a redução de mortalidade, que eu acho que tem a ver com isso que tu está colocando, que é o principal desfecho. Todo mundo quer redução de mortalidade, né? E está cada vez mais difícil, eu concordo contigo. A não ser que tu tenha populações absurdas, como os pacientes dos ensaios clínicos da cardiologia, que já hoje em dia não fazem mais, né? Só fazem, né? Já tem a terapia estabelecida. O que estão fazendo? Estudos de equivalência, né? Para ver se um novo fármaco tem o mesmo impacto, né? Por exemplo, que a aspirina, que o clopidogrel, e aí tu tem ticagrelor e outras drogas, né? Então fica muito difícil. Eu acho que, do ponto de vista de pesquisa, né, a gente tem que trabalhar melhor, né, fazendo perguntas melhores para ter respostas adequadas, né? Porque é muito difícil, né, extrapolar dados de um grupo para outro, por exemplo. Sepse no paciente cirúrgico é uma coisa, do sepse num paciente com comorbidades clínicas como HIV e cirrose é outra. É a mesma doença, mas em clientes, né, diferentes. Então, é muito difícil, Matheus. Olha, eu não sei se o Ciro Liderlon Outra coisa, Fernando, só alguma resposta nisso. um rápido complemento. A característica da terapia intensiva é essa, né? Sem surgir bala mágica ou novas intervenções, ao longo dos anos, a mortalidade para uma determinada doença cai.
pela melhoria do processo de cuidado. Isso é a história da nossa especialidade. E nenhuma especialidade isso é tão marcante quanto na medicina intensiva. E esse é um fator importante, sim, para que estudos posteriores tenham resultados contraditórios em relação aos estudos anteriores. Até quando você calcula o tamanho da tua amostra, você faz baseado num estudo epidemiológico no momento X, e o estudo, quando é realizado 5 anos depois, provavelmente a epidemiologia daquela doença já mudou, né? Então, isso, com certeza, é um fator importante. Tem um Luciano aí de mão levantada. Mas só para complementar isso, Ederlon, que tem um estudo, que é o único estudo que eu conheço, que é o estudo da tifagogina. O estudo da tifagogina, até a metade do estudo dava positivo, isso que o Ederlon falou de estudo negativo. Até a metade estava favorecendo a droga. Fizeram uma análise interina e foi dito pelo comitê que tinha que continuar pesquisando. Aí, quando terminaram o estudo, mostrou resultado negativo, não houve melhora. Esse estudo, assim, é um absurdo, ninguém entendeu até hoje essa como curva é sensacional, é sensacional. Não dá isso para é explicar. impressionante. Diga, Silvio. Não, estou dizendo, a curva faz assim. No meio do estudo faz... Isso aí. Luciano, Fala, professor Luciano. Opa, Luciano falar. Bom, primeiro, agradecer a excelência da aula, né, surpreendente, tudo, queria só fazer uma complementação em relação à falação do Matheus. Eu acho que ela foi muito feliz, inclusive, num aspecto que a gente vai ter cada vez mais dificuldade ética, né, de fazer um estudo duplo cego, porque cada vez mais a gente consegue resultados precoces. Teoricamente, nós estamos usando drogas que funcionam, né? Então, aconteceu o que aconteceu inicialmente com o Isizum, né? Todo mundo sabe que o estudo foi interrompido, porque realmente não dava mais para ter grupo controle, né? E o próprio Provess, que usou a dendroquejoína alfa ativada, também foi parcial em relação à amostra inicial objetivada, né? Mas eu queria fazer um comentário, basicamente, no contexto histórico, o pulmão molhado, pulmão úmido, né, da Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã não tinha só o componente inflamatório, né? Tinha o componente não só do trauma, mas também de vários produtos químicos, que era impossível você separar o que era o ovo e o que era a galinha, né? Que realmente, assim, não esqueçamos, né, de uma forma talvez jocosa aí apenas, e só essa consideração, não é nem uma pergunta, uma rápida consideração, o Intracat foi criado na época, né, com aquela capinha, e os caras passavam lá o Jack Daniels para poder pegar e asepsiá-la de qualquer jeito e mandavam ver com a mão ali. Fez vários pneumotóraces, mas também com certeza salvou muitas vidas de sujeitos que já estavam sem acessos por causa das minas. E era feito para passar sem... inicialmente era feito para passar sem agulha. Você pegava no plástico. Sem seringa, sem seringa. Sem agulha, não, seringa. Era uma bazuca. Em pulmões úmidos, né? Era impossível a gente determinar ali, voltando a fita para trás, né, o quanto não tinha, além do trauma, além do processo infeccioso, de parasitas locais, etc., do próprio processo químico, né, de bombas e napalm, etc. Ali, né? Claro, a gente aprendeu muito com aquela história, né, mas realmente foi até de uma forma um tanto quanto involuntária, quase como sempre, né? Bem lembrado, Luciano, bem lembrado. Vou comentar. Fizesse eu me lembrar de Apocalipse Sinal, Luciano. Quem ainda não assistiu, recomendamos. Só você passar a mão na cabeça, agora, feito Marlon Brando. Olha o Marlon Brando aí, Fernando. Não, mas o Marlon Brando é o Gauchinho. Falar isso, você viu aquela poltrona dele, Edemar? É verdade, é verdade. É uma poltrona do imperador romano. Ciro, deixa eu não perder aqui uma oportunidade. Hoje é dia 1º de março. É o dia que muitos residentes estão entrando na medicina intensiva hoje, como futuros especialistas, e vários deles devem estar aqui, e já entrando no seu primeiro dia, participando da nossa reunião. Eu queria aproveitar para pedir para todo mundo que é R1, que está aí na reunião, acione a sua mãozinha, e quem não conseguir acionar a mãozinha, coloque no chat, para a gente poder identificar aí quem tem de R1 aqui hoje, fazendo a sua estreia. Sua estreia. O Matheus está aí, ó. Scarlett, Jéssica, Raíssa, Luísa. Gauchinho, você não pode levantar, não, Gauchinho. Mas eu não...
Então, a vocês aí que levantaram a mão, a Fernanda, o Davi, o Matheus, a Scarlett, a Raíssa, a Luísa, estou deixando de ver alguém, a Maria, Marina, a Marina, A Ellen, a Ellen levantou a mão, Ellen? A Ellen voltou aí, cara, para trás. Jéssica, E a vocês sejam muito bem-vindos. Esperamos vê-los aqui com frequência nas nossas reuniões. Ellen, você levantou a mão porque você quer fazer algum comentário? acho que ela saiu a francesa. bom, Ederlon. Tem uma mensagem Vou fazer uma pequena colocação, até aproveitando aí o gancho do Ederlon. Eu sempre fico fascinado com essas aulas, porque aqui não é só uma aula técnica, né? Nós aprendemos história junto, história da medicina, que não dá para falar da evolução, por exemplo, dos tratamentos, especialmente de choque, sem a gente citar fatos históricos que que fizeram parte de toda essa evolução. Mas parabenizar também, amiguinho, os residentes que estão e que concluíram ontem a sua missão, né? Que tão importante a missão de serem aí os futuros coordenadores de unidades, os rotineiros, os futuros intensivistas de unidades que com certeza ainda vão aparecer. Então, parabenizar a todos aí pelo esforço concluído aí da residência deles aí nessa reta aí de finalização de TCC, mas ontem foi o último dia da maioria, né, dos residentes. Então, deixar aí um agradecimento a todos pela confiança que tiveram com os nossos trabalhos junto com eles não se dão conta que a gente aprende muito com eles não acreditam, né? Eu não sei porquê, mas nós aprendemos muito com eles no dia a dia. Então, só esse agradecimento aí, mais uma vez, maravilhoso estar aqui com vocês. Muito obrigado, amiguinho. E bem lembrado, nós temos aqui assistindo alguns desses que ontem terminaram a sua residência e já são aí especialistas. Levanta a mão aí, Carla. Agora vamos levantar a mão a turma aqui. Vamos baixar a mão os que estão começando e vamos levantar a mão os que terminaram ontem. Será que a Carla já saiu para o plantão? Não tinha a Carla, eu vi a Carla, tem a Paula também estava aí, a Maria Cláudia também estava. Estava também a Patrícia Sade, a Patsy, que são minhas duas residentes que concluíram agora, residentes lá do hospital, que acabaram de concluir também a residência. Está aí, ó, a Paula MC, então aí a turma. Então, bem lembrado aí, Rubens. Turma, acho que é isso. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente A Carla encerrar? está quietinha. A Carla não quis ser. Mas não adianta, já foi citada. Eu acho que está na hora, né, Ederlon? Permaneceu Sim. na... Então tá. Foi muito bom, turma. Acho que foi um retorno. Estaremos juntos aqui até início de dezembro, em mais um ano, onde a gente vai receber aqui grandes amigos, onde a gente vai poder discutir grandes temas, mas essas reuniões, para que elas funcionem, precisam basicamente da presença, da participação de vocês, da interação de vocês, porque esse é o grande objetivo dessas reuniões, trazer assuntos importantes da especialidade para serem discutidos, para que vocês possam ter contato aí com pessoas que são grandes estudiosos desses temas e que podem contribuir para o nosso aprendizado, e saímos aprendendo sempre, como ressaltou o Rubens, e como gostamos sempre de chamar a atenção. Muito obrigado e um abraço para todos. Ciro, parabéns. Fernando, Rubens, Eliana, todo mundo. Boa noite. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal. Até semana que vem, pessoal. Um abração para todos, um beijão para todo mundo. Foi muito bom. Até mais.